sobre gestão pública, sobre a excelência na gestão pública, ele que foi fantástico como prefeito de Pelotas, Eduardo Leite. Eduardo, nos faz um briefing do que vai ser a palestra aqui hoje sobre os desafios da gestão pública. Olha, a gente tem feito uma rodada aí no Rio Grande, em diversas regiões, conversando sobre a nova agenda da política e os desafios da gestão pública na atualidade. A gente está vivendo hoje no Brasil e no Rio Grande do Sul a falência de um modelo, né, que apostava no gasto público como incentivador de desenvolvimento. Os últimos anos, as últimas décadas aí, especialmente os últimos 15 anos no Brasil, fizeram com que os gastos públicos crescessem acima da arrecadação do governo, especialmente no tamanho da máquina, prometendo com que isso viesse a significar melhoria de bem-estar para a população. E o que a gente está verificando é que, diante desse gasto público desmedido, o Estado quebrou, o governo federal quebrou também, e com isso ele não consegue honrar com seus compromissos, não consegue prestar os serviços de forma satisfatória e, consequentemente, sofremos todos. Há um aumento do desemprego, a falta de credibilidade do país no cenário internacional, o Rio Grande do Sul perde a competitividade no cenário nacional para investimentos, ou seja, perde a população. O que nós estamos falando sobre gestão pública é dentro de uma visão mais moderna, em que o Estado fique ocupado daquilo que ele primordialmente precisa se ocupar, que é a garantia da lei e da ordem, segurança pública em primeiro lugar, promover a inserção social através de serviços de educação, que tem que buscar excelência. A gente não tem hoje no nosso estado, infelizmente, a condição de excelência que a educação gaúcha já teve no passado. E por isso a gente perde de formar mão de obra qualificada e, consequentemente, a gente vai estar deixando de apontar um futuro melhor para a nossa população. Então o Estado precisa reconhecer em que áreas que ele efetivamente tem que atuar. Em todas as outras áreas ele deve estabelecer parcerias com a iniciativa privada ou, inclusive, privatizar, repassar para a iniciativa privada para prestar aqueles serviços. É urgente investimento em infraestrutura no Rio Grande do Sul, por exemplo. Diversas regiões sofrem sem ter acesso asfáltico ou ter estradas em condições precárias. E, por isso, a gente precisa desse investimento, só que o Estado não tem condição de fazer. Então, é melhor que a gente possa estabelecer um plano de concessões de rodovias que viabilize esse investimento em infraestrutura e que, com isso, se deixe de ter o custo, se pagar o preço de não ter a estrada. Porque fica nessa dicotomia, nessa discussão. Mas aí vamos ter pedágio? Sim, vamos pagar o pedágio, mas vamos deixar de pagar o preço de não ter a estrada, pagar o preço de ter uma estrada em condições ruins, que gera acidentes, problemas para deslocamento das cargas, dos fornecedores, da deslocamento da região metropolitana ou da região mesmo dos Sinos, em direção ao Porto de Rio Grande, por exemplo, que é algo estratégico. Então, uma série de, na verdade, uma visão diferente sobre o governo e o papel dele para viabilizar desenvolvimento econômico, inserção social, que são os grandes desafios dos novos tempos. Você diria que é uma visão mais administrativa? É uma visão que se preocupa em gerenciamento, em planejamento, mas que tem a sensibilidade social e se preocupa com o engajamento também da sociedade, porque vivemos um período, vivemos um momento em que as pessoas, até em função das redes sociais, querem mais participação, querem expressar o seu, e mais do que isso, serem ouvidas pelo poder público para a definição e decisão das políticas governamentais. Então o governo precisa estar aberto a isso, precisa promover esse engajamento da população, mas sem perder de vista que, sem planejamento, sem gerenciamento por resultados, como a iniciativa privada faz, o Estado vai à falência, ele quebra, ele não consegue entregar os resultados. Então tem que fazer uma boa política para entregar tecnicamente um governo que ofereça os resultados para a população. Pelotas, que eu tive a oportunidade de administrar, é uma cidade cheia de desafios. Somos a terceira maior cidade do estado, mas não somos o terceiro maior orçamento. Nós temos muitos problemas
fiscais, problemas financeiros, fruto de décadas de problemas econômicos que a metade sul atravessou. E mesmo assim garantimos um governo altamente efetivo, eficaz na entrega de políticas públicas. Tanto é que encerramos nosso mandato elegendo a minha sucessora, a Paula, que era minha vice-prefeita, com 60% dos votos no primeiro turno, o que demonstra a aprovação do pelotense ao nosso governo. Não que tudo tenha ficado bem em Pelotas, ainda tem muitos problemas, mas a população percebeu que temos um rumo. E é isso que a gente quer para o estado do Rio Grande do Sul também. Um rumo, uma direção, segurança, esperança em relação ao futuro. Joel, fala um pouquinho para nós do cenário do PSDB no Rio Grande do Sul. Boa noite a todos. A gente tem uma expectativa muito boa. Hoje o Rio Grande do Sul está sendo administrado, 1/3 da população do Rio Grande do Sul está sendo administrada pelo PSDB. São prefeituras, cidades de expressão, né? E nós, graças a Deus, aqui em Novo Hamburgo temos aí duas representatividades muito grandes, que é a prefeita Fátima, né? E o deputado Lucas Redecker, que é aqui da cidade, né? Nosso deputado aí, o segundo mais votado do estado, né? Então, hoje estamos trazendo para nossa casa aqui, para uma palestra, o Eduardo Leite, que dispensa comentários também, né? Fez uma gestão muito boa em Pelotas, tanto é que fez o seu sucessor lá, a Paula, no primeiro turno. A gente está muito feliz com o PSDB do Rio Grande do Sul. Prefeita, fala um pouquinho para nós da posição do PSDB hoje no governo, com 5 prefeituras. Isso ajuda a governar? Sim, e nós prefeitos do PSDB, inclusive, nós temos um grupo de WhatsApp, que é algo que poucas pessoas sabem, né? Então, mesmo a Paula lá em Pelotas, o Possebon lá em Santa Maria, nós temos o nosso grupo de WhatsApp, todos os prefeitos do PSDB, e aí nós trocamos ideias para melhor governar o nosso estado. Então, as dificuldades que todos têm, mas também como chegar em bons resultados. Então, essa relação do PSDB com o governo ainda tem essa união dos prefeitos. E com relação à palestra de hoje, a senhora tem algo a acrescentar? O que é esperado hoje dessa palestra do Eduardo? As pessoas, eu conheço o Eduardo, então eu sei da capacidade dele, mas as pessoas que ainda não o conhecem, sem dúvida nenhuma, ficarão muito impressionados com a capacidade e o conhecimento do Eduardo Leite. Então, o que eu posso dizer é isso, será uma grande palestra. O Eduardo é uma pessoa muito dinâmica, uma pessoa muito inteligente. O discurso dele é muito bom, ele é um gestor. Mais do que um político, ele é um gestor. E eu acho que hoje, com o cenário político nacional que está, nós precisamos de gestores, não de políticos viciados, já como se diz. Então, o Eduardo tem uma aceitação muito boa, a proposta dele é muito boa, que é fazer gestão, enxugar o Estado, né, que hoje é a maior empresa do Estado hoje é o Estado, não é uma empresa privada. Nos municípios a mesma coisa, mas as maiores empresas são as prefeituras, né? E não é isso que o Eduardo quer para o Estado, ele quer um Estado enxuto, e é isso que a gente está apoiando ele. Primeiro, que nós aprovamos essa semana na Assembleia Legislativa a diminuição do número de funcionários do Estado cedidos para sindicatos e cedidos de forma remunerada, ou seja, o Estado cede para os sindicatos e paga o salário deles, para eles trabalharem em sindicatos sem um número para ter controle. Para que a gente possa ter uma noção, esse projeto que nós aprovamos vai diminuir em 40 milhões o custo de funcionários cedidos para sindicatos, trabalhando para sindicato pago pelo bolso do contribuinte, pelo Estado. E sem dúvida alguma, muitos deles estão brabos, né, com nós deputados que votamos contra e particularmente se conseguiu construir uma emenda para ter uma flexibilidade, porque o projeto inicial, no qual eu era favorável, era ceder apenas um funcionário para sindicato. Aí se construiu uma emenda alternativa e sindicatos como o CEPERS, que tem 41 cedidos hoje, 11 da diretoria e 30 no interior, vão diminuir para 8. E outro é um projeto que eu apresentei, que exige o ponto eletrônico nas repartições todas do Poder Executivo. E claro que também muitos se manifestaram contra, porque muitas pessoas com esses dois projetos vão ter que trabalhar, né? E isso incomoda, quem sabe, alguns. E nós temos funcionários públicos em diversos setores que são muito trabalhadores, competentes, isso tem que ser dito, né? Mas também tem outros que muitas vezes não gostam de trabalhar
E aí tem essas condições de nós tentarmos ter controle para que a gente possa saber que as pessoas estejam cumprindo o seu horário e, de fato, trabalhando pelo retorno do Estado para que a gente possa ter um serviço de mais qualidade e que, sem dúvida alguma, a gente consiga ter um Estado que atenda melhor o cidadão. Porque o Estado, os municípios e a União, eles são efetivos na cobrança de impostos, mas não são efetivos no retorno do serviço para o cidadão. Se o cidadão não paga imposto, ele vai para o SPC, ele vai ter a luz cortada, a água. Agora, o Estado, quando tu paga o teu imposto, ele não te dá o retorno de serviço. Eu acho que essa relação tem que ser constituída para que o Estado tenha estrutura, tenha uma máquina menor para poder o dinheiro ser aplicado no retorno do serviço para o cidadão.